Vejamos essa palestra de Haroldo Dutra a convite da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Vejamos o que disse Haroldo em relação ao tema Ciladas espirituais para os grupos sérios. Atenção! Haroldo inicia sua palestra fazendo referência a mensagens de Emmanuel, etc. E aí ele parte para a questão relativa à humildade, ao orgulho e como tudo isso colabora para que os grupos entrem num processo de fascinação e de ruína. Beleza. Num determinado momento da palestra, o Haroldo irá fazer aqui referências ao Livro dos Médiuns, mais particularmente ao capítulo das mistificações e das contradições. Vejamos a leitura que ele faz e os seus comentários. Vamos dialogar a partir dessa fala do Haroldo, beleza? Atenção para o que ele vai dizer, vejamos. E aí a gente se recorda de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns tem um capítulo que se chama Das Contradições e Mistificações. Então o capítulo chama Das Contradições e Mistificações. Então vejam, por que o codificador inseriu esse capítulo no Livro dos Médiuns? Um capítulo sobre mistificação, sobre mensagens psicografadas ou mensagens espirituais contraditórias. Por quê? E aí, nós vamos ver aqui no item 4 o que os espíritos dizem a Kardec. Antes dele ler esse trecho, eu gostaria de responder essa pergunta. Por que é que esse capítulo encontra-se nesse livro? Ora, porque o exercício da mediunidade não é fácil. Ele está repleto de dificuldades. No que diz respeito ao conhecimento derivado das comunicações dos espíritos, é preciso ter uma prudência muito grande no trato dessas comunicações, na análise desses conteúdos, a fim de que nós possamos evitar ao máximo sermos mistificados, ou seja, enganados pelos espíritos. Porque o Kardec observou a facilidade com que isso acontece. Nesse contexto de sermos enganados, a depender das comunicações recebidas nos diversos locais e a variedade de ensino dos espíritos, essa variedade pode aparentar contradições relativas à doutrina dos espíritos. Ou seja, o que é dito aqui, em outro grupo, é dito de forma diferente. Então, essas contradições, elas são uma barreira que precisa ser superada a fim de que, dado o ensino dos espíritos, com toda a sua variedade, se possa, desse múltiplo ensino, extrair um conteúdo que nos aproxime da verdade, afinal de contas, é em busca da verdade que nós estamos ao estudarmos as comunicações. Diga-se de passagem, essa resposta que o Haroldo vai ler agora é relativa à pergunta que coloca exatamente isso. Qual o controle que se pode ter para conhecer a verdade? Já que nós temos uma impressão de que a multiplicidade de comunicações, o ensino por não ser uniforme, essa variedade de fonte ou de matéria-prima, para me utilizar aqui de uma analogia que eu já fiz em outros vídeos, essa variedade de ensino a partir dessa matéria-prima à disposição se constitui uma barreira que nos dificultará a alcançar a verdade. Então Kardec pergunta: qual o controle
que se pode ter para chegar à verdade. Vejamos a leitura do Haroldo e os seus respectivos comentários. Adiante. Isso aqui é a orientação dos espíritos superiores. Eles disseram, no item 4, para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas, longa e seriamente. É um estudo completo a se fazer. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Veja o que os espíritos estão dizendo. Tem que avaliar, tem que meditar, tem que estudar a comunicação que foi dada. E aí os espíritos continuam. Estudai. Só um ponto importante que eu chamo a atenção, o início da leitura feita pelo Haroldo, diz o que? As respostas dadas pelos espíritos, ou seja, parte-se do princípio de que nós estudamos com os espíritos e a eles dirigimos perguntas. Se essas respostas nos parecem confusas, se as comunicações obtidas, uma vez que nós provocamos questionamentos num determinado sentido, se o que é dito nos chama a atenção porque confuso, porque mal explicado, porque obscuro, nós temos que continuar esse estudo aprofundando a questão até que se resolva, até que se esclareça. Adiante. Comparai, estudai, comparai, aprofundai. Agora veja, como eu vou comparar a produção mediúnica do meu grupo espírita, se meu grupo está isolado de todos os outros? Como que eu vou comparar? Vou comparar só internamente? Se o grupo se isolou de todo mundo, se o grupo desvaloriza a união, a unificação, se o grupo desvaloriza qualquer tipo de crítica ou de sugestão, como que ele vai comparar as mensagens que ele está recebendo? Vai comparar com o quê? Com ele mesmo? Então, os Espíritos dizem, comparai, estudai. Atenção, porque esse comentário do Haroldo é interessante. Ele faz aqui uma análise relativa aos grupos que se isolam porque encontram-se sob o processo de fascinação. Então, quando ele explora essa ideia de que se deve comparar as comunicações, como é que você vai comparar se está isolado? Ora, isso daqui parte da premissa que os outros grupos recebem comunicações também. Mas que comunicações seriam essas? Relativas a quais temas? Vejamos que o que Kardec aborda aqui é no âmbito dos estudos. No âmbito dos estudos. Então, quando o Haroldo aponta para essa necessidade de comparar as comunicações, vejamos, essa não é uma realidade que pode ser observada a partir da prática do movimento espírita brasileiro, porque nós não encontraremos nesse movimento grupos espíritas que produzam estudos com os espíritos a partir de determinados temas. Vejamos. Então, não se trata apenas de comparar. Comparar o quê? Os diversos estudos realizados. Não há grupos que implementam estudos que nos forneçam base comparativa. Vamos pegar um tema qualquer que nos sirva como exemplo. Não há. Não há. Então você não pode comparar genericamente mensagens dadas de forma espontânea que, por sua vez, não são aprofundadas. Vejamos, portanto, a dificuldade de se implementar um estudo comparativo se trabalha apenas com mensagens espontâneas de cunho genérico. Beleza? Vejamos. Os Espíritos dizem, comparai, estudai, aprofundai.
incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Então, a verdade exige trabalho. A verdade exige esforço. A verdade não cai do céu para os ociosos. Dito isto, uma vez que a verdade não cai do céu, que para se chegar à verdade relativa às comunicações dos espíritos é necessário um trabalho aplicado, que em Allan Kardec vamos entender como sendo esse controle, vem a pergunta que incomoda muita gente. Qual foi o trabalho aplicado em relação às comunicações obtidas por Chico Xavier? Vamos pegar um exemplo que é o mais gritante de todos. Qual trabalho foi feito em cima das comunicações dadas pelo espírito André Luiz? Levando em consideração as diversas descrições que ele fez do mundo espiritual a partir da obra Nosso Lar, quais foram os questionamentos dirigidos àquele espírito a fim de que ele nos esclarecesse determinadas passagens que, quando comparadas, atenção, quando comparadas com a obra de Allan Kardec, quando comparadas, olha só a reflexão sugerida pela leitura, comparai o conteúdo dessas comunicações com outros estudos à disposição. Qual estudo que nós temos à disposição que nos serve de base, que nos serve de referência? Os estudos implementados por Allan Kardec, que encontram-se disponíveis na sua obra. Se nós temos esses estudos à nossa disposição, levando em consideração a orientação que nós devemos comparar as nossas comunicações recebidas com outros estudos a fim de se trabalhar a busca pela verdade, nos perguntamos: quando que as comunicações do espírito André Luiz foram comparadas com os estudos de Allan Kardec? E a partir dessa comparação foram aprofundadas através de uma série de questionamentos relativos àquilo que nos deixa em dúvida. O exemplo que eu sempre coloco, ele é muito simples para pontuar essa questão, e ele é muito bom por isso, devido à sua simplicidade. O exemplo não é outro. Nos estudos de Allan Kardec, fica claro que, segundo os espíritos, segundo aqueles estudos de Allan Kardec, os espíritos dizem que não há espíritos de animais na erraticidade. Beleza. Vem o André Luiz, faz descrições nas quais se observa animais na erraticidade. Ou seja, você se depara com descrições, você se depara com relatos que a princípio entram em contradição. Olha só o título do capítulo: das contradições e das mistificações. Então você se depara com relatos, com descrições que aparentemente entram em contradição com estudos que já haviam sido feitos anteriormente. Nossa, Rafael, mas você está sendo muito cuidadoso ao dizer que essa é uma contradição aparente. Pois é, porque essa aparente contradição deixará de ser aparente quando estudada. Voltemos à questão colocada por nós. Quando que essas descrições foram estudadas? Quando que essas descrições foram aprofundadas a fim de sanar, a fim de resolver essas aparentes contradições? Não foram estudadas, não foram aprofundadas nunca. Nenhum trabalho foi aplicado relativo às comunicações do espírito André Luiz. E eu estou ilustrando com o André Luiz, mas ele não é o único. Não é o único. As comunicações obtidas pelos principais médiums representantes do movimento espírita brasileiro, essas comunicações não foram submetidas a nenhum tipo de controle. Como muito bem comentou agora o Haroldo Dutra, para se chegar à verdade é necessário um trabalho. Pois bem, esse trabalho não foi aplicado em relação a essas comunicações. Chico Xavier, Divaldo Franco, nada foi feito em relação a essas comunicações. E por nenhum trabalho ter sido aplicado, essas comunicações
passaram a ser aceitas sem controle, portanto, cegamente, como uma espécie de revelação feita de cima para baixo, descaracterizando o caráter da revelação espírita, caráter esse que tem duplo aspecto. Voltemos para a fala do Haroldo a partir desses meus comentários. Comparemos o que ele vai dizer com o que eu acabei de falar. Olha só. A verdade exige esforço. A verdade não cai do céu para os ociosos. Verdade exige labor. Por isso eu estou falando, estuda, compara, aprofunda nos temas. Tem de haver um esforço. É um esforço de estudo, de busca da verdade. Ao ouvirmos isso que disse Haroldo, nós voltamos com o nosso questionamento. Isto foi feito em relação à produção mediúnica de Chico Xavier? Foi feito ou não foi feito? Essa é a pergunta. Mas tem de haver um esforço. É um esforço de estudo, de busca da verdade, de busca dos fatos. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Olha o que o Espírito está dizendo a Kardec. Olha o que ele está dizendo. Como que você pode chegar à verdade se tudo você interpreta segundo as suas ideias acanhadas e ainda você acredita que as suas ideias acanhadas são ideias grandiosas? Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto, né? E aqui tem um ponto importantíssimo. Porque nesse processo de fascinação, nessa cilada que um grupo pode cair, né, a gente percebe uma característica. Esse grupo começa a acreditar que toda comunicação que eles recebem é grandiosa. E aí você lê, e lê aquela comunicação, às vezes uma comunicação pueril, a comunicação que não tem eira nem beira. E as pessoas estão lendo aquilo ali achando que é assim, o máximo, que são ideias grandiosas. Ou seja, se apaixonaram pelas próprias ideias. Se apaixonaram sobre a sua pretensa posição de destaque. Se acreditam bons demais, superiores demais. E aí perde o senso crítico. Perde o senso crítico. Aí os espíritos continuam. Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Gradativamente. Então, veja, é um capítulo muito interessante, né? Eu vou ler só mais um parágrafo aqui desse capítulo, que é importantíssimo, das contradições e das mistificações. E os espíritos ainda dizem assim no item 8. Eles dizem assim: não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? Vamos só pegar aqui o contexto dessa resposta, porque essa questão é relativa ao princípio ensinado pelos espíritos da reencarnação. Dentro desse estudo relativo às contradições, o Kardec coloca a reencarnação como algo que era motivo de questionamento. Por quê? Porque nem todos os espíritos ensinavam que a reencarnação existia. Muitos deles diziam que
não havia reencarnação. Beleza? Vamos adiante. Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. Nada veem além do ciclo das suas percepções. E não se preocupam com saber de onde vêm, nem para onde vão. E, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade, em que não pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Tem isso como um problema. Então, se o interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos, comandares. Alguns mesmos vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores, da cidade dos eleitos. Olha isso. Olha só, se o Kardec fosse outro, um tanto quanto mais deslumbrado, menos prudente em relação às comunicações dos espíritos, nesse momento, ele falaria o quê? Ele perguntaria: vem cá, me fale mais em relação a essas cidades espirituais. Como essas cidades se organizam? Onde elas ficam localizadas? Quem vai para lá? Quem não vai? Como eles convivem, os espíritos, entre si? Como essa sociedade espiritual se organiza, etc, etc, etc. E ainda tem gente que diz que o Kardec não tinha como estudar esses assuntos naquela época. Como se os espíritos não pudessem falar a respeito daquilo que eles percebem a partir da posição em que se encontram, como disse a resposta. Nesse sentido, muitos falavam, inclusive, que não havia reencarnação. E se você for perguntar, se você der corda, a depender do espírito com quem você dialogue, se você der corda, ele vai falar muitas outras coisas. Ele vai fazer muitas outras descrições. Mas o Kardec não entrou por esse caminho porque ele sabia que indo por esse caminho, ele entraria num labirinto sem fim. Afinal de contas, tanto quantos sejam os espíritos, variadas serão as descrições, a depender da natureza daquele espírito, da posição que ele ocupa no mundo dos espíritos. As suas percepções variam. Afinal de contas, trata-se de um mundo fluídico, como nós aprendemos na filosofia espírita. O Kardec compreendeu isso muito bem, não entrou por esse caminho. Mas aqui no Brasil, já que nós não aprendemos espiritismo com Kardec, esse foi exatamente o caminho que aqui foi percorrido. O caminho no qual se deixou levar por descrições dessa natureza, relativas à realidade percebida pelo espírito. E a partir dessa realidade percebida e suas respectivas descrições, criou-se toda uma mitologia que foi aceita cegamente. Por que aceita cegamente? É muito importante destacar isso. Muito importante. Por que aceita cegamente? Porque, como disse muito bem o Haroldo, nenhum trabalho foi aplicado a fim de se chegar à verdade em relação àquelas descrições. Nenhum trabalho foi aplicado. Eu desafio todos vocês que estão vendo esse vídeo, todos vocês, inclusive o próprio Haroldo, a me mostrar um estudo espírita que tenha aprofundado junto ao espírito, a partir de uma sequência de questionamentos, pontos duvidosos relativos àquelas descrições que ele fez, como, por exemplo, o exemplo que eu sempre repito, relativo aos animais do mundo espiritual. Ele disse que há animais, palestrantes como o Haroldo repetem isso daí à torto e à direita, e ninguém para se questionar no fato de que o que está sendo dito entra em contradição com os estudos de Allan Kardec. Entra em contradição. Ninguém para se questionar. Simplesmente saem repetindo. Por quê? Porque o que foi dito foi aceito cegamente. Afinal de contas, nenhum trabalho foi aplicado. Nenhum estudo foi feito. Aquelas comunicações não foram submetidas a controle. Beleza? Voltemos para a leitura e os comentários de Haroldo Dutra. Perceberam? Ou seja, linguagem mística, mistificada.
sem precisão, né? Linguagem pomposa, né? É muita perfumaria para pouco conteúdo, né? É muita palavra para pouca essência, né? Geralmente nomes espetaculares, né? Sistemas fechadinhos, né? O universo tem... Me vem aqui à lembrança alguns nomes espetaculares, tipo aeróbus, tipo psicoscópio e muitas outras coisas que aparecem nessas descrições. Se nós considerarmos apenas os termos que são colocados, sem nos apegarmos aqui a todo o floreio, a todo o rebuscamento dessas descrições. Porque à medida que o Haroldo vai falando, é claro que a gente passa em revista os textos desses espíritos. E a gente fica se perguntando como é que isto que está sendo dito não é colocado em relação àquelas descrições, àqueles textos. Simplesmente não se vê aquilo como um exemplo disso que está sendo colocado. Não se vê. 7 céus, né? Esses esqueminhas fechados que não resistem. Os ministérios, são quantos ministérios em nosso lar? Não lembro. Todo um esquema, mas é tipo aquilo. Mas aquilo não se encaixa aqui como exemplo. Porque em relação àquilo, o que há é uma crença cega. Por quê? Porque aquelas descrições foram aceitas como verdades reveladas, e como verdades reveladas, é uma verdade pronta e acabada que dispensa a necessidade de um trabalho. Dispensou a necessidade de um trabalho. Não precisa estudar, não precisa questionar, não precisa comparar, não precisa aprofundar nada do que foi recebido pelo Chico Xavier. São verdades prontas e acabadas. São verdades religiosas. Essas verdades, como nós estamos vendo a partir da leitura do Haroldo, é uma abordagem que se distancia da proposta kardeciana, que busca a verdade a partir de um trabalho feito, que não foi feito aqui no Brasil. Investigação séria, que não resiste a um raciocínio. É? Tem mais fantasia do que propriamente verdade. O que A gente se pergunta, o que é que tem de fantasia naquelas descrições do André Luiz? Não saberemos, porque nenhuma investigação foi feita. Não houve nenhuma investigação relativa àquelas descrições. De maneira que não tem como nós sabermos qual é o limite entre a fantasia e a realidade. Tendo em vista a dificuldade, olha só, de se distinguir o que é fantasia e realidade no que diz respeito a fenômenos puramente espirituais. O Kardec sabia disso, por isso ele não entrou por esse caminho. Não estava afim o Kardec de fazer misticismo. Misticismo que ganhou força e correu solto aqui no Brasil. são espíritos pseudo-sábios. Pseudo-sábios. E olha, gente, nós temos um critério. Vejamos aqui, até colocando com alguma boa vontade, não necessariamente a mistura entre fantasia e realidade, equívocos, erros nas comunicações, não necessariamente isso implica na postura de um pseudo-sábio. O espírito, alguns espíritos podem se enganar de boa fé. Atenção. Não necessariamente aqui a confusão de ideias é própria e exclusiva de espíritos pseudo-sábios. Não necessariamente. Só saberemos se se trata de um pseudo-sábio ou não se estudarmos aquelas comunicações com o espírito. Da forma como ele lida com os questionamentos. Aí sim, atenção, muito importante isso. Eu estou interrompendo o Haroldo o tempo todo porque
vale a pena fazer essas observações. A depender da forma como o espírito reage aos questionamentos, à evocação, às perguntas feitas, à nossa necessidade de esclarecer determinados pontos, a depender de como ele se posicione em relação a isso, aí sim, nós teremos elementos para identificar se se trata de um espírito pseudo-sábio ou não. Qual é a característica do pseudo-sábio? Não é confundir as ideias, não é falar tolices, é se negar ao esclarecimento, é fechar a porta para qualquer tentativa de explicação. Para o pseudo-sábio não há necessidade de explicar nada, você tem que aceitar do jeito que ele disse, de maneira que se você for questioná-lo, o questionamento não será bem-vindo. E diante do questionamento que você faça, ele de alguma forma vai dizer que você está errado por questionar. Beleza? Voltemos para a fala do Haroldo. Para identificar se nós ou os espíritos que se comunicam conosco são espíritos pseudo-sábios. Qual que é a característica do espírito pseudo-sábio? Seja ele encarnado ou desencarnado. Ele não tem noção da própria ignorância. Esse é o perigo. O grande perigo é quando você perde a noção da própria ignorância. É quando eu começo a acreditar que o meu conhecimento é fantástico demais, é extraordinário demais, que a humanidade inteira tinha que ler o que eu escrevi. Porque as minhas ideias são grandiosas. Porque as minhas ideias, as ideias que eu trago, representam um desenvolvimento da doutrina dos espíritos. De maneira que essas obras publicadas por mim serão consideradas obras subsidiárias da obra fundamental. Olha só, que interessante. O conhecimento que eu estou trazendo é soberano, é sublime. Esse é sinal de que a gente está começando a trilhar o caminho do pseudo-sábio. O pseudo-sábio não tem noção da própria ignorância. E veja, o universo é infinito. O único que é a inteligência suprema é Deus. O único que é absoluto é Deus. Nós somos relativos. Nós somos criaturas. Nós temos que ter noção que nós ignoramos muito mais do que sabemos. O que nós sabemos é minúsculo. O que nós ignoramos é muito maior e sempre vai ser assim. E é exatamente porque compreendemos isso que nós seremos irritantemente prudentes em relação àquilo que os espíritos dizem. Porque nós temos consciência que muito ignoramos, nós levamos muito a sério aquela ideia que mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Em relação a essa característica ressaltada pelo Haroldo, de que o pseudo-sábio não reconhece os próprios limites, como nós iremos perceber se o espírito reconhece os próprios limites, se não for através do questionamento? Ao ser confrontado, vamos saber se em algum momento ele reconhece que errou, se ele admite que não sabe, só através do estudo. Mas se o espírito diz o que quer, nunca é confrontado, nunca é questionado, e a sua palavra é tida como verdade, porque produzirá obras que dão desenvolvimento à doutrina dos espíritos, ou seja, as opiniões daquele espírito ganham um status de doutrina dos espíritos a partir de uma autoridade pessoal? Como é que nós vamos saber se se trata de um pseudo-sábio? Nunca foi questionado, nunca foi confrontado, nunca foi, de alguma forma, colocado contra a parede a fim de confrontarmos aquilo que ele diz com os estudos previamente realizados. Nunca foi. Dessa forma, fica muito difícil saber se se trata ou não de um pseudo-sábio. Beleza? Vejamos, adiante. Sempre.
Porque se você souber tudo, você se tornou Deus. Você se tornou Deus. Então, essa humildade, esse reconhecimento da imensidão da nossa ignorância, revela uma característica dos espíritos sábios, sejam eles encarnados ou desencarnados. O espírito sábio, ele é comedido. Ele nunca fala assim com pompa. Ele nunca fala como se ele dominasse a verdade. Ele mesmo duvida. Ele é o primeiro a duvidar das teorias e das ideias próprias. Ele sempre fala sugerindo, no momento, pensamos isso, temos essa percepção, né? Ou seja, eles estão sempre cientes da própria ignorância. Ou seja, eles estão abertos ao estudo. Se questionados, eles irão, com muita boa vontade, compartilhar esses seus pontos de vista a fim de nos esclarecer melhor. Se questionados, pergunta: os espíritos, os principais espíritos que se tornaram referência do movimento espírita brasileiro, em algum momento foram questionados acerca daquilo que disseram? Em algum momento aquilo que eles disseram foi confrontado, comparado em relação aos estudos de Allan Kardec? Em algum momento isso aconteceu? Não. Das próprias limitações, do quanto falta para eles crescerem na evolução espiritual. Então, resumindo aqui tudo que a gente falou, já que nós falamos das ciladas, das armadilhas, eu gostaria de encerrar falando do antídoto. Então, qual que é o antídoto? Como que uma casa se protege disso? Primeira coisa, humildade. Humildade. Vou ouvir as críticas, vou ouvir as sugestões, vou analisar todas as críticas, todas as sugestões. Se a crítica é uma crítica que vem da bilis, né? Porque tem crítica que tem gente que quer te criticar só para te destruir, né? A pessoa não quer contribuir com nada, ela só quer te agredir. Então, se a crítica é pura agressão, se a crítica é puro ódio, essa você não considera. Mas se a crítica tem uma parcela de sabedoria, se a crítica tem um pouco de fundamento, eu presto atenção, humildade. Segundo, antes dele seguir adiante, aqui eu faço uma reflexão que diz respeito à nossa proposta. Aproveito essa deixa para fazer uma reflexão em relação aos debates que aqui promovemos. Eu tenho a impressão, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, eu tenho a impressão que a crítica aqui realizada, ela possui um bom embasamento. Eu tenho essa impressão. Me corrijam se eu estiver errado. Beleza? para um grupo espírita estar unido a outros, e aí vem a união e a unificação. Quando eu estou unido a outros grupos, eu estou sempre trocando ideias. Eu estou sempre trocando ideias. Daí a importância da união das casas espíritas. Porque elas vão trocar ideias, elas vão trocar dificuldades, elas vão conversar sobre os seus desafios, sobre as suas agruras, vão trocar soluções, por que não? Às vezes um problema que você está vivendo no seu grupo é um problema que um grupo já viveu, já solucionou. Por que não aprender com esse grupo que já passou por aquilo, que já resolveu, que já enfrentou aquele problema? Então, estar unidos. Estar unidos. E o terceiro, gente, o terceiro antídoto pode até parecer bobo, mas é muito importante. E eu vou dizer aqui, desconfie. Desconfie. Quando você estiver num grupo
que acredita que é o grupo mais importante do universo, que é o grupo que está recebendo a atenção mais especial do mundo. Desconfia, gente. Desconfia disso. Desconfia disso. Se isso se aplica a um grupo, a uma instituição espírita, eu posso elevar essa desconfiança em relação ao discurso de que a FEB tem uma missão a desempenhar, tendo em vista que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque nesse livro, da mesma forma que o país é exaltado, muito convenientemente, aquela instituição aparece também como sendo uma grande missionária, de maneira que essa missão ela traz consigo uma autoridade, vejamos, já que aquela instituição ela conta com o patrocínio do espírito Ismael, que por sua vez trabalha diretamente a partir das orientações do Cristo. Ora, vejamos o status em que se coloca a instituição a partir de uma obra que ela abraça porque inclusive a promove. Eu tenho a impressão, pelo que o Haroldo acabou de dizer, que o que vale para os centros espíritas também vale para instituições como a Federação Espírita Brasileira. Eu tenho essa impressão. Ou não vale, ou não vale. Ou esse questionamento não vale para a FEB. Fica aqui a reflexão. Adiante. Por quê? Está lá na carta de Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trabalha no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Criador derrama suas bênçãos de sabedoria e de amor sobre todas as religiões da terra. O Criador derrama suas bênçãos de sabedoria e de amor sobre todos os templos religiosos da terra, sobre todas as universidades, todos os laboratórios, todos os campos de plantio. Porque a seara do Cristo é o mundo. Muito legal. Muito legal isso que foi dito. Tão legal que chama a atenção a forma como o nosso país é enquadrado nessa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Chama ainda mais a atenção a forma como a Federação Espírita Brasileira é encaixada dentro daquela mitologia. Chama muito a atenção. Então, se eu acredito que o meu grupo é mais importante do que o mundo, eu distorci. Eu estou num processo de inversão de valores. O grupo espírita existe para servir o mundo. O grupo espírita existe para servir ao mundo. Ele não existe para substituir o mundo. Porque todos nós encarnamos para espiar, enfrentar provas, retificar o passado, e nós faremos isso como? No mundo. Por isso Jesus diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, é muito importante isso. Grupo espírita é um local de serviço. Ele serve ao mundo. Ele não substitui o mundo. A seara do Cristo é o mundo. É no mundo que as pessoas estão reparando o mal. É no mundo que os espíritos estão espiando. É no mundo que os espíritos estão passando por provação, estão se educando, estão se aprimorando. Então, pouquinho de pé no chão, pouquinho de pé no chão, pouquinho de realidade, ajuda e ajuda muito. E nos previne desse tipo de cilada
que pode envolver um grupo espírita sério. Meus amigos, era isso que eu gostaria de dividir. Então está aí os comentários do Haroldo Dutra, recomendando que se coloque o pé no chão. De fato, nós concordamos com essa ideia da necessidade de pôr o pé no chão, de baixar a bola, de baixar um pouco a bola, a fim de nós levarmos a sério os estudos kardecianos. Essa palestra do Haroldo foi feita em 2022, beleza? Então aqui estão os nossos comentários a partir dessa palestra, cujo título é Ciladas Espirituais para Grupos Sérios. A partir disso, nós encerramos aqui nossas considerações, pedindo para que você se inscreva no canal, que você deixe aí o seu curtir e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Beleza? Era isso então, até uma próxima. Valeu!